As minhas três maiores posições na carteira, Transmissão Paulista, Cosan e Vale, têm sofrido recentemente. Vamos entender então o que está acontecendo, por que a Transmissão Paulista caiu, inclusive, forte ontem, e se ela pode realmente cair mais, e existe essa possibilidade sim, e a BTG se rendeu ao governo e rebaixou a Vale para neutro. Eles chamam aqui de uma armadilha de valor, a gente já vai entender sobre isso. E a Cosan, né, também está caindo, parte dessa resposta está também exatamente em toda essa questão envolvendo a Vale, mas tem também outros pontos aqui. Já deixa o like no vídeo, vamos entender então o que está acontecendo com essas empresas. E vamos começar então falando da Cosan, depois a gente chega na Vale e na Transmissão Paulista. Então, para falar da Cosan, a gente vai analisar aqui esse grupo, né, o que está acontecendo com essas empresas, começando com a Raízen, que tem muita importância dentro da Cosan. Temos então aqui o preço do etanol, que a gente sabe que estava prejudicando os resultados da empresa ali. O etanol vem se recuperando em janeiro, fevereiro, é uma recuperação gradual, devagar, a gente já tinha comentado sobre isso, já falei os porquês, tá? Mas resumidamente, o etanol vem se recuperando. Então o etanol tá bacana. E o açúcar, que estava nas alturas ali no fim do ano passado, em torno de 27, 28 dólares, ele vem numa sequência de queda, até ameaçou se recuperar e já vem caindo novamente exatamente ali em março. Ele inicia uma queda um pouco mais acentuada. Os preços do açúcar você pode encontrar na plataforma CoinFury e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você se cadastrar na plataforma usando o meu código de convite. Aí você inclusive concorre aí a ganhar até 1.500 em ações ou cripto. Só que é importante você separar os ruídos de curto prazo por de longo. Eu já trouxe outros vídeos aqui que eu falo toda essa dinâmica do açúcar. Eu invisto na Raízen também por conta do açúcar, porque a dinâmica do açúcar de longo prazo é super positiva. A demanda mundial vai estar numa sequência de alta. O Brasil tem um preço diferenciado aqui para a produção do açúcar, então nós estamos numa vantagem competitiva e o mundo vai demandar cada vez mais de açúcar. Então esses ruídos de curto prazo, a gente não precisa se preocupar tanto, tem a questão da Índia e tudo mais, tá? Mas no longo prazo tem uma produção cada vez maior e nós num diferencial de preços aqui, tá? E a Raízen, ela tem se movimentado muito na dinâmica do biocombustíveis e energia. A gente viu ali ela fechando com a BYD, né, aquela empresa automotiva chinesa, não sei se é assim que fala o nome, de carros elétricos, né? Fechou agora, que está para fechar, né? Está oferecendo os produtos aqui de biocombustíveis para a Arábia Saudita e outros países. A Arábia Saudita vai pegar aqui uma sequência de buscar o ESG, né? O combustível mais limpo. Então ela está aqui já flertando com a Arábia, ela tá se movendo bastante a Raízen, tá? Para não ficar dependendo exatamente só do Brasil. E entrando agora na Rumo, então outra empresa importante do grupo Cosan, a Rumo ela vai ter um resultado recorde aqui no quarto trimestre, como a gente pode ver, o volume aqui foi recorde, ó, muito forte, porém temos alguns ruídos no agro aqui para esse começo do ano, pode ter quebra de safra aqui e ali, a gente já viu que o volume de janeiro caiu bastante, porém esse volume de janeiro caiu bastante, mas ainda está mais forte que o ano passado. Então é normal essa queda aqui nesse começo do ano, tá? Mas de qualquer forma, o pessoal está dando uns ruidinhos aí em relação a isso. E temos exatamente a troca do CEO da empresa. Na verdade, saiu o CEO, né, que estava conduzindo a empresa muito bem. Ele saiu, ele foi para Suzano, e aí aqui também ajuda na queda aqui um pouco da Rumo, tá? Então nós já temos aqui a Raízen no momento ali meio instável por conta mais do açúcar nesse momento. A Rumo aqui por conta do CEO, principalmente alguns ruidinhos aqui do agro. As duas empresas estão tendo um pouco de impacto. Não bastasse tudo isso, a Vale também tem vivido seus dias complicados. Inclusive a BTG acaba de rebaixar a Vale de compra para neutro, fazendo um meia-culpa aqui. Eles comentam que a Vale parece ser um value trap, ou seja, uma armadilha de valor, uma empresa que está descolada dos seus fundamentos. O resultado do quarto trimestre foi forte, conforme eu falei para vocês. Eu já mostrei inúmeras vezes ali, o minério de ferro está se mantendo até relativamente forte ali, enquanto a Vale parece que não está acordando, né? Isso por conta de diversos ruídos que estão acontecendo com a empresa, majoritariamente ruídos políticos, e muitos desses levam impacto às cotações da empresa. Mas aí você tem que pensar o quê? A política passa, né? A Vale não é estatal, então em algum momento ela vai retomar aqui o crescimento. Isso tudo a gente pode encarar, cada um vai encarar de uma forma, pode encarar como, de repente, uma oportunidade. Então a BTG diz que é otimista com a Vale desde 2017, mas diante de tantos ruídos, esse descolamento das ações com seus fundamentos, parece ficar difícil de enxergar para onde vai isso. Embora eles considerem as ações subvalorizadas, elas estão nessa armadilha de valor, value trap. E
pode ser sim uma oportunidade atraente, mas tem esse risco aqui. Eles comentam sobre os principais problemas, é a definição aqui do CEO, né? Quem será o novo CEO da Vale? A gente lembra ali o Manteiga, o governo está batendo agora por outros nomes, fica nessa indefinição. Esse é o primeiro ponto, que com certeza está causando preço aqui na Vale, né? Temos o fluxo de notícias negativos, advindos, alguns deles aqui exatamente por conta política, né? Temos a Samarco Renova ali, que a provisão parece ser maior, a gente teve aqui de até 4,2 bilhões contra 3 bilhões anteriormente de dólares, então as provisões acabam sendo um pouco maiores do que esperado, um pouco não, consideravelmente maiores, pode ter mais surpresas negativas aqui em provisões, mas a gente sabe que uma hora isso aqui acaba, né? Ela tem que arcar com essas tragédias aí, e aí finalmente tem as questões políticas, né? Que é triste essas questões políticas, toda essa pressão exatamente do CEO fez a Vale, um dos motivos aqui a gente lembra, né? O governo Lula mal foi descartado o Manteiga, ele já foi ali cobrar 25,7 bilhões da Vale por renovação em concessões, ela quis recalcular ali uma coisa que já estava meio que combinada, né? O combinado não sai caro, mas no caso, quando você não coloca o Manteiga na CEO da Vale, aí o combinado sai caro. É exatamente como a ameaça que a imprensa tinha dito que aconteceria caso não fechasse com o CEO, né? Temos outras questões aqui, como eu comentei com vocês, né? A empresa passou por uma série de interrupções operacionais infundadas no estado do Pará, Sossego e Onça-Puma, que já foram revertidas. Olha só o que ele fala aqui, a BTG. Interrupções operacionais infundadas. É fundada no quê? Esse fundamento dessa interrupção, muito provavelmente é reflexo da não indicação do Manteiga, provavelmente, né? E para ser justo, a Vale tem estado então sujeita a muito ruído e pressão política ultimamente, o que acreditamos ser injusto e claramente excessivo. Então nós temos o seguinte resumo, nós temos a questão do Samarco aqui renova, podendo trazer algumas surpresas negativas, isso aqui já está em fase final de definição, tá? Então daqui a pouco a gente se livra dessa dor de cabeça. Temos aqui a questão agora, a parte política, que é o CEO da Vale, que fica nessa indefinição, se coloca o Manteiga, se coloca não sei o que lá quem, que o governo quer, e se não coloca, o governo faz esses outros impactos, como ali nós vimos a concessão, do transporte ferroviário, temos aqui interrupções do nada, né, na Sossego e Onça-Puma, e vai saber quais outras eles podem interromper, e temos toda essa instabilidade então gerada aqui por conta de um mimimi do governo em relação a uma empresa que, vamos lembrar, é uma empresa privada, né? Mas o governo não quer respeitar isso. Então, em resumo, a Vale está descontada em relação aos seus múltiplos, em relação aos seus fundamentos, porém, ela tem muitos riscos. Embora o mercado tenha precificado muito desses riscos, a BTG não consegue enxergar até quando, até onde vai esse risco. Ele não consegue, então, enxergar quando que essa ação realmente vai, então, dar aquela destravada. Mas, se você pensar por outro lado, talvez exatamente esse fundo possa ser o momento, né, de conseguir mais ações e ao longo do tempo, enquanto a empresa fica enrolada nesses preços, você vai também ganhando dividendo, né? Mas de qualquer forma, tenha em mente que volatilidade é a palavra que vai tomar conta da Vale enquanto isso tudo não for resolvido. E é por isso que eu falo tanto para vocês conhecerem meu curso de opções, porque sabendo operar com opções, você consegue mensurar exatamente o que você quer deixar exposto ao risco, tá? São inúmeras estratégias que existem de proteção contra a queda, e aí você tem que saber a correta, como usar, quando usar, e aí você consegue se controlar muito mais aqui. Você poderia, de repente, ter maior peso na sua carteira, vale, não tem problema nenhum. Desde que você saiba operar com opções, você estaria dormindo bem tranquilo, tá? Sabendo aqui o que você está exposto e o que não está. E ainda ganhando dividendos adicionais com as suas ações. Vale a minha terceira maior posição, a Cosan é a segunda e eu fico confortável pra caramba com isso, por conta das opções, tá? Link na descrição do vídeo nos comentários fixados, o acesso é vitalício, é um conhecimento que você vai levar pra vida inteira. E essa queda muito provavelmente foi impulsionada pela Eletrobras, nós vimos aqui a notícia de ontem, que ela submeteu aqui pedidos de 2 assembleias para debenturistas, e aqui tem um ponto que tem uma interligação com a transmissão paulista. Então, olha só, a Eletrobras submeteu então pedidos de waiver, que é perdão aqui, e o adiamento da dívida feita aos portadores de bônus ou título. As 2 assembleias vão ocorrer dia 25 de março e dia 3 de abril. E o que isso tem a ver com a Transição Paulista? Vocês se lembram que a Eletrobras, né, é uma grande acionista da Transição Paulista e ela pode estar aqui vindo a vender a sua participação na empresa.
E um dos motivos aqui que ela não pode avançar neste primeiro momento aqui com esse follow-on, nessa venda de ações, é que ela tem ações da Transição Paulista utilizadas como garantias aqui. Como a empresa vai discutir aqui o waiver, pode ter modificações aqui, ela pode em algum momento conseguir destravamento das ações da Transição Paulista. Inclusive essa era a narrativa, que no primeiro semestre ela fosse conseguir esse destravamento das ações da Transição Paulista e aí de repente fazer então o follow-on, tá? Então diante disso o mercado já começa a precificar que de repente ela consegue realmente nos próximos, aqui em abril, de repente alguma coisa do tipo, já prosseguir com esse follow-on. E aí o que acontece é o mercado descontando e batendo ali nas ações da Transição Paulista, já precificando o follow-on que possa acontecer. E aí quando acontecer esse follow-on, os acionistas da Transmissão Paulista vão ter direito a estar comprando mais ações da Transmissão Paulista com desconto, se realmente acontecer esse follow-on. Então, talvez não faça tanto sentido você sair se desfazendo das ações, aí você vai perder a chance de comprá-la com mais desconto ainda, né? Mas enfim, muitos ali estão com receio aí dos próximos passos da Eletrobras, tá? E aí, quando a gente olha o PVP da Transição Paulista, ela está 0,93, a média dela histórica é 1,12, então a empresa está descontada. Se você for ver aqui o PVP histórico da Vale, nós estamos a um PVP de 1,45 histórico, com aquela questão das tragédias que ela passou, e nós estamos num PVP no momento de 1,59, também um PVP barato. Se você olhar a Cosan, um PVP de 1,68 está bem melhor aqui do que a média de 2,09. A empresa já teve ali na época da Dilma a 1,35, realmente estava uma situação muito difícil para ela. Ano passado ela teve a 1,55, ela subiu um pouquinho, mas ainda assim está 1,68. É um PVP muito bacana aqui quando você olha o histórico. Óbvio, a gente não vai olhar só esse múltiplo, mas só uma demonstração aqui, tá? Então, Transmissão Paulista, Cosan e Vale são as maiores posições da minha carteira nesta ordem, mas eu não estou preocupado com essa volatilidade toda que elas estão apresentando. Sim, eu acabo utilizando opções com a Vale e com a Cosan, mas é mais para eu ganhar um dinheiro adicional aqui, ganhar com essa volatilidade e assim eu acabo comprando mais ações ainda da própria Vale, Cosan e outras empresas também. Então utilizo isso aqui como um ganho adicional, caso de repente eu não fosse mais possibilitado de operar com opções, ainda assim eu não perderia o sono porque essas três empresas são muito boas. Um abraço e até o próximo. Valeu!